Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão 663. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa são necessárias duas coisas. Nós vimos a Santa Missa, agora vamos ver o que é necessário para assistir bem a Santa Missa. Então, duas coisas: a modéstia exterior e a devoção interior. O que é isso? A modéstia exterior é a posição que o corpo se encontra. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque vira um exteriorismo. E isso não serve para nada. Só para se cansar. Mas o interiorismo sem o exterior também não é de grande coisa, porque o homem mostra pelo seu exterior o que está no seu interior, salvo falsidade. Então o que é? É sentar direito. Pegou. Vamos lá. Ei, criaturas. Sentar direito é sentar. A gente senta numa cadeira. Tudo isso daqui foi pensado. O homem foi inteligente, então colocou isso para encostar as costas, isso daqui para encostar os braços. Nós sentamos direito, nós sentamos assim. As senhoras que usam saias, aí junta suas pernas. Na missa, pernas cruzadas, ninguém. Ninguém, certo? E se eu estou na Santa Missa assim, eu não tenho devoção interior, hein? Assim a gente assiste o jogo do Corinthians na final, com muita alegria. Mas a Santa Missa com fé em Deus a gente não assiste desse jeito, nem crianças. Se estamos cansados de ficar de joelho, a gente se senta, ou a gente fica em pé, mas a gente se senta direito ou fica em pé direito. Como que é ficar em pé direito? Eu estou em pé, eu não estou escorando a parede que ameaça ruínas. Se eu estou me encostando meu corpo na parede, ou debruçado sobre alguma coisa, eu não estou em pé. Estou me escorando. Então isso é modéstia exterior. Então se deve sentar direito, se deve ficar em pé direito. Em pé direito a gente fica com o corpo ereto, reto, e se tem o livro na minha mão, eu seguro o livro. Não precisa nada mais do que isso. E se eu estou sentado, pode cruzar as pernas do jeito dessa senhorita? Até aí pode. Mas normalmente, na missa a gente fica com os pés sem cruzar. Porque o cruzar as pernas, o encostar-se e não encostar as costas no encosto, não é encosto entidade, é encosto na cadeira. O que vai fazer? A gente está buscando o quê? Descansar de algo que neste momento se sacrifica a Deus, que é a modéstia. Então, sentar direito, ajoelhar-se direito. Ou seja, quando nós nos ajoelhamos, nós não sentamos em cima da batata das pernas. Isso daí está, não sei nem como se chama essa posição. Talvez ela seja inexistente e não tenha um nome. Então, nos ajoelhamos, e se estamos cansados de ficar de joelhos ou dói a coluna, fica em pé ou fica sentado. Porque o coração estando de joelhos, se os joelhos não dão mais, se sente. Não? Mas essa é a devoção, é a modéstia exterior. Agora, por que isso? Porque no nosso coração tem que ter devoção. A gente está diante de quê? De Deus. Estamos diante do quê? Do sacrifício do Calvário. Então o nosso exterior tem que mostrar o que está no nosso interior para Deus. Por isso cada um cuide de si. Ninguém fica cuidando da modéstia de ninguém. É sua alma e Deus. Agora, das crianças, seus pais têm que cuidar, porque isso a gente tem que aprender. Então, se o menino está esparramado na cadeira, o pai tem que endireitá-lo para que tenha. E nós temos que fazer direito para que eles vendo direito, imitem o correto. Então, para assistir a Santa... É o catecismo, hein? Não é coisa da minha cabeça. Então, a modéstia exterior consiste particularmente em estar modestamente vestido também. Aí vem a roupa, aí vem o véu das mulheres, aí vem a roupa dos homens, que nós temos que, na medida do possível, exorcizar a calça jeans e o tênis, que isso serve para a gente caminhar na praça no domingo à tarde. Mas o homem e já esses meninos se vestem de calça e camisa. E um sapato.
E temos que ter essa roupa de missa, hein? A missa não é um desfile de modas. E nós sabemos que seria muito custoso ter uma roupa para cada missa do ano. As mulheres conseguem, com não sei qual proeza da prosperidade no guarda-roupa, alguma simpatia sinistra fazem, mas o homem não consegue. E nem se conseguisse, não é normal, né? Ter 3 guarda-roupas. Pois então. Aí não é um desfile de moda também. E a questão, por exemplo, as pessoas podem usar perfume? Sim. Mas para a Santa Missa a gente não vem trazendo um rastro, tá? Em competição com o turíbulo do padre, para ver quem cheira mais. Não. Não compitam com... Não, a competição não vem. Não, pode-se ter sim, mas se modera. Porque nós vemos para rezar. Não é para também estar com cheiro de suor, não. A higiene de sempre, isso não precisa comentar que isso já todos já sabem, mas... a vestir com nobreza de alma, porque nós vamos para o ato mais sublime da nossa religião. É triste ver, hein? Eu vejo isso. Tem gente que, por questões profissionais, trabalham de terno e gravata de segunda a sexta. Aí aparece na Santa Missa domingo, igual fora para o cinema à tarde assistir um filme. E isso é triste, hein? Não estou pedindo para os senhores ver terno e gravata, e se vierem não é um pecado, mas não é uma exigência. Agora, o espírito que está, os senhores percebem? Se para as coisas do mundo se obedece os protocolos do mundo, e para Deus tem que ser calça jeans e camiseta, chinelos de dedo, porque não pode. Ia falar, mas os pobres. Mas os pobres não fazem isso. Os senhores podem ir na roça mais simples, mais sofrida. As pessoas mais idosas, eles tinham a roupinha de missa do domingo. E que era da missa, não era para ir para nenhum outro lugar, não era para um aniversário, não era para era da missa. E qual era? A melhor. Então não é questão de ter ou não condições, é ter ou não temor de Deus. E isso daí é importante. Então o homem deve estar vestido em mangas. Quando nós... mangas, regatas, essas estampas que tem nas camisetas às vezes, de desenho animado. Não se vê a missa com essas estupidezes, hein? Camisa de time, mesmo que seja o Corinthians, não pode. Jamais. Não pode porque não esse espírito, não é espírito de estar diante de Deus. Isso é frivolidade trazendo para cá. Isso serve no dia que jogar o seu time querido. E as outras roupas simples servem para o dia a dia, mas para a Santa Missa é sempre o melhor. Mas também ter cuidado para não ficar esse desfile de moda, isso é coisa de mulher, de ficar competindo. Porque isso é vaidade. Aí nós pegamos a modéstia que devemos ter e nós a profanamos com a vaidade. Não. Então esse espírito competitivo feminino se também sacrifica a Deus. Vamos para agradar a Deus com os requisitos próprios do que o divino culto supõe, exige em realidade das nossas almas. Depois, observar o silêncio. O ruído, as crianças fazem ruídos, hein? Elas não falam, têm que se comunicar. Agora, quando somos adultos, nós temos que saber se comunicar. Às vezes uns fazem gestos, você tem que interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Não, chega perto e peça tal coisa, em voz baixa. Porque ficar sussurrando e bater um papo durante a missa é pecado. É venial a princípio. E se for no momento da consagração, pode se agravar, é um momento mais sublime. Então não podemos ficar conversando. Cada um tem que falar com Deus. Às vezes acontece alguma coisa, se estão passando mal, a gente se retira, pede ajuda a alguém. Nenhum problema, pode ser em qualquer momento, não é para ninguém desmaiar na Santa Missa, mas fazer isso com discrição, sem estardalhaço. Por quê? Porque eu distraindo o outro na missa, eu estou ajudando a que ele receba menos graças. Então temos que guardar o silêncio. Faz parte da modéstia exterior. Aí aqui é o catecismo. Continua. E estar quanto possível de joelhos, certo? Exceptuando o tempo dos 2 evangelhos que se ouve estando de pé. Então é o seguinte, esse malabarismo que nós fazemos, em pé sentado de joelho, em pé sentado de joelho, em pé sentado de joelho,
é o seguinte: quando se canta a missa, se segue esse malabarismo os que querem. Mas só que o catecismo manda o quê? Assistir a missa inteira de joelhos e nos 2 evangelhos ficar em pé. Quem não consegue, fica em pé ou em outros momentos, sentados em alguns momentos. O sermão sempre é sentado, mas não faz parte da Santa Missa. Porque a condição própria, o estado próprio, o modo próprio de estar diante do Calvário é de joelhos. Aí vão falar: padre, sim, o senhor demora muito tempo. Tem um plus. Mas Deus vai dar uns calos para os senhores a mais, que vai evitar a crosta no joelho, vai ajudar. Temos que ficar, na medida do possível. E quanto menos nós ficamos, menos nós vamos conseguir ficar. O joelho é assim: quanto mais se exercita dobrado, mais tempo ele fica sem se queixar. E olha, como nós viemos todos do modernismo, lá se ajoelha na consagração, com muita sorte, hein? E depois se ajoelha quando? Quando alguém tropeça na igreja e cai de joelhos. Não tem outro momento. Então nossos joelhos estão doentes por não se dobrar diante de Deus. Então reze em casa de joelhos, oração da manhã, algumas dezenas do terço, depois seja um terço inteiro, para quando chegar na missa o joelho está disciplinado. Porque de uma hora para outra ficar 45 minutos de joelho, qualquer joelho vai se queixar, hein? Então temos que exercitar esta prática para conseguir isso daí. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção interior? Aí vai dizer o catecismo. Primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins que foi instituído. Então, antes do padre, enquanto o padre está revestindo, os senhores podem, com suas palavras, dizer a Nosso Senhor que se une às intenções que o sacerdote está oferecendo o sacrifício hoje, e vou assistir a missa também pela fulana que está doente, pelo fulano que morreu, por tal pecador que conhecemos que está no caminho da perdição, e aí oferecer com as próprias palavras a missa que vai ser assistida pelos senhores. Primeiro modo. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. Aí aqui, acompanhar com texto, falávamos já. Posso ter o missal, acompanhar a tradução, nenhum problema. Como o latim é mais curto, se deter numa das orações da missa e meditar um pouco sobre ela, nenhum problema. Terceiro, antes também, você pode rezar o terço. Tem pessoas que não querem rezar o terço, querem acompanhar, acompanhe. Se não quer acompanhar, quer rezar o terço, reze um terço. Se não quer fazer uma das duas coisas, reze uma via sacra. E se não quer fazer uma das três, reze o que quiserem. Mas não pode ficar à toa. Tem gente que parece à toa, mas está acompanhando os movimentos. Depois vamos explicar a Santa Missa. O padre vai para um lado, vai para o outro, é cruz de um lado, é cruz do outro. Por quê? Quando a gente sabe tudo isso, vamos explicar a seu tempo, a gente vai observando e vai tirando frutos disso, que é muito belo também. Então assistir a missa é de fato estar acompanhando as cerimônias com os olhos. Também é um modo de assistir missa. Mas devemos rezar. Aí o catecismo diz, o terceiro modo, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. Então oferecer atos de contrição, rezar o Salmo 50. Alguns métodos de de assistir Santa Missa tem os mistérios dolorosos lá para rezar. Normalmente, mas pode ser qualquer um dos mistérios. Está ao gosto da alma devota. Quarto, a comunhão sacramental. Quando recebemos a Sagrada Hóstia, é o modo mais sublime de participar da Santa Missa. Quando comungamos, nós nos unimos ao sacrifício que assistimos de modo mais íntimo, estreito. Então, se preparar para comungar. E se não pode comungar sacramentalmente, ao menos a comunhão espiritual no momento que o padre está comungando. Então, quando o padre for comungar, se por alguma razão não estamos em jejum, não nos confessamos, aí naquele momento fazemos o ato da comunhão espiritual, ou seja, explicitar a Nosso Senhor o desejo que temos de recebê-lo. E aí se recebe uma graça por isso, hein?
Então temos que aproveitar. Aí o catecismo mesmo vai dizer, o que é a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o meu coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade. Com estas ou semelhantes palavras já se comunga espiritualmente. E fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Ou seja, antes, preparação, e depois, ação de graças. Porque quem deseja eficazmente recebe a graça sacramental, então tem que agradecer a Deus. E para isso tem que se preparar, que é um ato de contrição antes disso, pelo menos. Questão 667. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício? Aí responde o catecismo. A recitação dessas orações não impede de ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. Então podemos estar rezando o rosário, o terço, e acompanhando as cerimônias ao mesmo tempo. Aí no momento da consagração a gente se detém, espera a consagração, depois segue o nosso rosário. No momento do sermão também se detém, porque é impossível dar atenção à oração e atenção a uma explicação. Não tem como. Ou vai estar rezando e não ouvindo, ou vai estar ouvindo e não rezando. Aí se para e depois continua. E é um modo muito belo de assistir missa, porque ao Calvário, quem acompanhou até o fim? A Santíssima Virgem. Então os senhores estão ao pé do Calvário e saudando Nossa Senhora com os mistérios dolorosos e acompanhando o mesmo que ela viu lá na primeira missa. Então é muito proveitoso rezar o terço durante a missa. É boa coisa também rezar pelos outros quando se assiste à Santa Missa? Sim, é boa coisa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e defuntos. Na missa o padre tem dois momentos, um que ele explicitamente reza pelos vivos e outro que ele explicitamente reza pelos defuntos. Então os senhores podem aproveitar esses momentos para também rezar pelos seus vivos e defuntos, ou em qualquer outro momento, no momento do ofertório, oferecer às pessoas que pediram nossas orações, suas intenções. Mas então, os senhores percebem que o catecismo insiste que nós temos que rezar durante a missa. Isso é uma insistência. Agora os senhores percebem que o catecismo não nos manda responder à Santa Missa. Então, não é implicância minha. Porque a igreja nunca obrigou um fiel a responder missa. Por quê? Porque os senhores têm a liberdade dos filhos de Deus de rezar o que quiserem e a resposta condiciona o fiel a responder. Então, se eu obrigo os senhores a responder, um quer rezar o terço. Não vai poder, porque não dá para rezar o terço e assistir missa e responder. Então, não pode se obrigar a responder. Então é o seguinte, o catecismo, como os senhores estamos na penúltima pergunta, não obriga a responder. A obrigação de responder veio em 1960, com João 23, e aí depois de 1960, se o senhor dá 9 anos, o senhor vai ter o quê? A missa nova. E aí a missa nova é assim, se você não respondeu, você não participou, não é isso? Se você não cantou, você não participou. Se você não levantou um folheto, você não participou. Já não conte comigo, hein? Só na resposta eu já digo tchau. Por quê? Porque não se participa interagindo. Se participa se unindo ao sacrifício. Por isso o catecismo manda o quê? A gente rezar. Aí pode ser o nosso terço, o via sacra, o devocionário, o missal que estão lendo, o que os senhores quiserem. E a resposta lhes deixa condicionado a fazer aquilo e não dá para fazer outra coisa com atenção e devoção. A igreja não quer oprimi-los com uma condição, mas deixar as almas na variedade dos seus estados e aproveitar de graças de outras devoções que farão com que assistam a missa com mais fruto. Agora, quando tem um acólito, ele está obrigado a responder à missa, porque aquele está servindo no altar e quem serve responde. Agora os senhores estão assistindo, como a Santíssima Virgem assistiu no Calvário, acompanhou, olhou, chorou, rezou, sofreu. Pois então, essa é a disposição de alma de quem está no banco assistindo a Santa Missa. E podem fazer o que quiser. Por isso não há obrigação de responder. Certo? E a última pergunta. Terminada a Santa Missa, o que se deve fazer? É a segunda vez que o Catecismo vai dizer isso. Ele falou quando vimos da comunhão sacramental. E agora? Terminada a Santa Missa,
Devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir esse grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto assistíamos. E é assim, dar graças à comunhão recebida, ação de graças aos que fizeram a comunhão sacramental. Agora o catecismo está mandando que todos os que assistem missa devem agradecer a Deus pela missa que assistiu. E não entra no X da questão de comungar ou não comungar, mas sim de assistir ou não à Santa Missa. Por quê? Porque a gratidão atrai o quê? Mais graças. Isso é humanamente falando. Uma pessoa ingrata, ela faz de tudo para a gente não fazer um outro favor por ela. Não é isso? É horrível fazer uma coisa para um ingrato. Ele fecha a porta do coração, da alma da pessoa pela sua ingratidão. Pois então, ao ser agradecido, dispõe para novas graças. Por isso, com Deus, nós devemos ser-lhe agradecidos. Então, se comunguei ou não, eu assisti missa, devo fazer ação de graça e agradecer a Deus pela missa que eu assisti. E hoje, muito mais que temos poucas missas, hein? Tem tanta gente que queria estar hoje nesse domingo com os senhores e não podem. Quando eu vou para o Nordeste, é triste. Eles têm Maranhão 5 missas por ano. E Araguatim 5 missas por ano. Os senhores têm muito mais que isso. E quando se vai lá, se vê... porque quando a gente tem pouco, a gente dá mais valor. A devoção se sente, sem ser carismático, hein? Por favor. Por quê? Porque não tendo o ano inteiro esperando uma confissão e uma comunhão. Na missa, quase tem que segurar Nosso Senhor para ele ir no momento da comunhão, porque é quase um imã de devoção esperando por ele. Claro. Às vezes o senhor não sabe o que é ficar um ano sem se confessar e um ano sem assistir missa. Agora, quando temos todos os meses, 2 ainda, estamos mimados pela providência, nós pegamos as carícias de Deus para o quê? Para ficar tíbios, tratar aquilo como qualquer outra coisa, e aí não ser agradecido a Deus. Até Deus bombasta e a gente perde tudo. Aí ele vai dar para quem quer e quem teve e não quis vai ficar sem. É justo isso. Então, ser agradecidos a Nosso Senhor depois da Santa Missa é o que manda o catecismo. Aqui ele não põe tempo, mas para os que comungou, diz 1/4 de hora que corresponde a 15 minutos, pelo menos.